Bolsa em queda. E aí, o que fazer? Com a tensão política, IPCA, inflação subindo, nós estamos vendo uma oportunidade para você poder investir na Bolsa. Empresas baratas, descontadas e com bons fundamentos. É sobre isso que eu vou falar com você nesta aula. Vou te trazer 7 razões para você comprar na Bolsa agora. Então, pega aí papel e caneta na mão, porque está na hora de mais uma aula aqui no canal. Sou Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E se você, assim como a bolsa, caiu aqui de paraquedas, aproveite para se inscrever no canal, é totalmente gratuito. Dessa maneira o YouTube te avisa sempre que eu publicar mais uma aula aqui de Excelência no Bolso para você. Em meio a uma tensão política que já se arrasta há um bom tempo, a bolsa pós 7 de setembro teve uma grande queda. Será, prof, que é uma oportunidade de compra? Como identificar que uma ação está barata pensando para médio e longo prazo? É sobre isso que a gente vai falar nesta aula. Então, após o 7 de setembro, a bolsa teve uma queda de 4%, principalmente pelas falas do presidente, o que fez com que o mercado ficasse ali com mais medo do que já estamos há um bom tempo por causa dessa questão política, fiscal, teto, entre outras coisas que impactam diretamente no mercado. E com isso, o dólar chegou a R$ 5,32 nessa semana, uma inflação registrada nos últimos 12 meses de 9,68%, crescendo com o mês de agosto batendo outro recorde, infelizmente, de 0,87% no mês. Isso faz com que o custo fique mais caro na mesa do brasileiro e você, enquanto investidor, tem que entender, na hora de investir, ter rentabilidade acima do IPCA. Além de contar com, infelizmente, mais uma crise hídrica aqui no Brasil. Então, vamos fazer chover. A única coisa que a gente quer que caia do céu é chuva, é a bolsa, para ela parar de cair. Então, o que fazer? Nesta aula, eu vou te entregar um relatório completo da Levante 10 Investimentos com 7 razões para você comprar agora na bolsa. Está super completo e eu trouxe os principais pontos aqui para conversar com você. Então, vamos lá. O primeiro deles é analisar desde o começo de 2020, esse gráfico está disponível para você no relatório da Levante 10 Investimentos, tá? Para você entender, e eu estou adicionando aqui algumas coisas para você entender. Desde o começo de 2020, tá? O Brasil, a bolsa, olha ali a bolsa embaixo, isso aqui é a bolsa brasileira desde 2020. Aqui está a bolsa da Itália, comparando alguns países ali semelhantes ao Brasil. Depois tem a bolsa do México. E aqui, Rússia, e logo acima a Bolsa da Índia. Para você ter uma ideia, desde o início do ano, a Bolsa brasileira está com menos 3,25%, enquanto a Bolsa destes outros países, que tem aí um desenvolvimento bem parecido aqui com o nosso em termos de desempenho da Bolsa, subiu uma média de 18,73%. Então a gente entende que esta crise política, a gente não vai colocar a conta somente na pandemia, tá? A gente tem aqui um desafio maior no Brasil e isso está fazendo com que a bolsa ela fique barata e, pensando para o longo prazo, ela tende normal este reajuste, tá, de valor para os próximos períodos, e aí onde você ganha? Quando você compra algo que está barato, e é este o exato momento. Um outro ponto importante desse relatório da Levante 10 Investimentos são os resultados de algumas empresas, tá, no Brasil. Observe aí Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, os bancos liderando. Petro, Vale, Ambev e WEG, tá, todas elas, comparado o segundo trimestre de 2021 com o primeiro, tá, o segundo de 2021 com o segundo de 2020, observe aí que todas tiveram em aumento no lucro líquido. Então, estes resultados, tá, eles nos mostram que as empresas ainda têm
ótimos fundamentos e que essa questão do preço é exatamente pela questão política, pelo risco fiscal, pelo medo, a aversão, né, dos investidores, e isso é normal, principalmente também em investidores estrangeiros. Pegando estas empresas que tiveram destaque positivo comparando o segundo trimestre de 2021 com o segundo trimestre de 2020, tá? Eu trouxe aqui alguns fundamentos para você: preço, o dividend yield, PL, PVP, liquidez corrente e ROI. Então, se você olhar apenas, nunca você deve olhar apenas para um indicador, um múltiplo, mas se você começar pelo preço sobre o valor patrimonial, dá para você entender aí se uma empresa está barata ou não, comparando o preço com o valor do seu patrimônio. Nós temos aí algumas oportunidades, né? Nós temos aí Banco do Brasil com 39% de desconto, temos aí também a Petro com 7% de desconto, depois as outras aí ainda na casa menor do que 2 e outras aí extrapolando, né? O caso da VEG, o caso da Ambev 3,21, tá? E da Vale aí com 2,4. Então, existe oportunidade sim para você poder investir na bolsa agora, pensando no longo prazo que vai ter todo este reajuste lá para o futuro. Agora, o que você precisa ter é cuidado com a correlação dos ativos que estarão na sua carteira, porque se você comprar todos os ativos que você acha que vai se valorizar no futuro, pode ser que quando eles caírem, caem todos, e aí você vai ter um impacto muito forte na sua carteira. Então, por isso, escolha sempre setores que tenham correlação negativa. Neste caso aqui, todas as empresas estão com correlação positiva, algumas bem forte, aí, ou seja, quando elas caírem, caem todas, quando elas crescerem, crescem todas, principalmente porque também aquelas empresas, a grande maioria ali do setor de banco, né, e também tem uma interferência, uma correlação direta na Vale, na VEG, por exemplo, tá? Então, fique atento quando você colocar ativos na sua carteira, que você tem ali uma correlação que seja bem diversificada, tá? Do lado positivo e negativo. Agora, além destas empresas, eu selecionei outras que têm um preço sobre o valor patrimonial menor do que 1. E eu gostaria de saber se você tem algumas destas empresas. Então aqui, olha, empresas com preço sobre o valor patrimonial menor que 1, tá? Então selecionei várias aí para você. Não é uma recomendação de compra, é uma recomendação de estudo para você saber se elas entram ou não na sua estratégia pessoal de investimento, na sua alocação de ativos, tá? Principalmente diversificando os setores. Então nós temos aí bancos, né? Temos o ABC, temos o Banco do Brasil, tem o BMG, o Banrisul, tem Cielo, que é da área financeira, companhias elétricas, CEMIG, Eletro, Iven Construção Civil, Gerdau, tá? Mais Energia Elétrica ali, Petro também, Sanepar, Sabesp, Uzi Minas. Então várias empresas, né, que têm bons fundamentos, tá? Tem aí também, além do PVP, tem o PL, o Dividend Yield, o ROI, a liquidez corrente para você dar uma analisada, entender o que isso significa, esses indicadores, esses múltiplos, para você poder analisar juntos. Então, já é um bom começo olhar que você tem empresa aí abaixo de 1, tá? Significa que você está comprando uma moedinha de R$1 por um preço menor do que 1. Então isso faz toda a diferença na sua margem de segurança para você ter lucro lá no futuro. E um outro ponto destacado no relatório da Levante 10 Investimentos, eu trouxe 3 para você e tem mais 4 no relatório que você vai baixar, que o link já está aqui abaixo deste vídeo para você, é a composição do Ibovespa. Então, a bolsa aí no dia 10/9 de 2021, trouxe aqui os dados fechando o último pregão que eu gravei esta aula para você. Então tem um mapa aí dos ativos, a Vale subindo um pouquinho, o Banco do Brasil também subindo, a BRF subindo, tá? Quem mais? A Eletrobras subindo e outras empresas subindo, né? O que corroborou para que, né, a bolsa tivesse aí uma pequena melhora, mas a gente, depois daquele 4% lá após 7 de setembro, a gente ainda não recuperou o que precisava. Então, só que tem um ponto importante quando a gente analisa o Ibovespa, que é o PL do conjunto daquelas empresas que compõem o Ibovespa, e aí, com base no relatório da Levante, está baixo, em 9,5%. Se nós compararmos, né, prof, baixo comparado com o quê? Olha lá, a Argentina, tá, tem um PL de 15, seguido pelo México, um PL de 18. E a média dos últimos 2 anos, tá, do Ibovespa foi de 16 vezes. Né? Então, neste momento, que com base neste relatório, 9,5, ou seja, está indicando que ela está barata comparado com outros países e com ela mesma nos últimos 2 anos. Então, essa volatilidade que você vê e acompanha no mercado, ela é normal,
tá? E a gente precisa entender quando aproveitar estas oportunidades, tá? Então, neste relatório que você vai baixar, tem mais 4 razões para você listar, sentar, estudar e colocar em prática. E agora, eu gostaria de saber de você. Você investiu nesses últimos dias? Comprou quais ações e por quê? Me conta aqui nos comentários, legal? Um forte abraço, professor Anderson Gonçalves, e nos vemos na próxima aula. Valeu! Tchau, tchau!